Amém. Bom dia, meus irmãos. Glória a Jesus, nesta manhã. Toda manhã nós estamos aqui, irmão? De segunda a sexta aqui, 6 horas. Hoje atrasou a live porque eu pensei que estava gravando, e não estava gravando. Então começou um pouco mais tarde, que nós estávamos aqui antes das 6 horas, irmão. Antes das 6 horas. Nós já estávamos cá, só que a gente não apertou o botão aqui para começar. Então quero dar bem-vindo aí a Sarinha, sempre aqui, muita paz aqui, ó. A Meire, olha que legal, a Meire está aqui também. A Ana Paula, eu não consigo ver certinho aqui a foto, a Alessandra, Enfim, todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. A palavra que nós estamos pregando, irmão, ela está baseada lá em 1 Pedro, Nós temos pregado essa palavra já desde a semana passada, onde nós estamos falando sobre o tema geral é amadurecimento, é crescimento e maturidade, irmão? Maturidade, crescimento, é isso? É, crescimento e maturidade. Crescimento e maturidade, E a gente falou em 1 Pedro, e agora nós estamos no assunto da pressão, as 4 pressões, a pressão na família para tirar, para que você tirar a tua fé, a pressão, a pressão na família, a pressão social, irmão, como o diabo usa, o mundo social para pressionar o crente para que ele possa desistir. E agora nós estamos falando, acho que desde ontem, sobre a pressão pessoal, como o diabo ataca nas entradas que nós temos, que vai entrar para nós, o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente ouve, isso tudo são entradas da alma, que é querendo prejudicar as informações que a gente recebe através de ouvir, de ver, de escutar, E a gente está ali baseado no tema em 1 Pedro 5 e 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, olha, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Olha aqui, precisa ter sobriedade espiritual. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, não está brincando não, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Qualquer um que dê brecha, qualquer um que não esteja entendendo, que não esteja maduro, cai. Quem não está firmado na rocha cai. E tem quantas pessoas estão caindo nessas pressões diabólicas. Aqui diz no versículo 9, ao qual resistir firme na fé. Nós temos falado aqui que Satanás não se mata, porque não dá para matar ele, irmão. Se resiste, você vai ter que resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. Amém? Então esse é o tema geral. Só que a gente tem falado aqui sobre essas pressões, Falamos sobre o óleo como o hidráulico, que facilita. Então o hidráulico é o óleo do Espírito Santo, irmão. Às vezes você está faltando óleo aí, Por isso que você não está muito pesado, não está a luta? Não está pesada a pressão? Falta o óleo. O óleo levanta isso na maior simplicidade, sem esforço nenhum, porque o fardo não pode ser pesado. Quem tem um fardo pesado é quem não tem Jesus, ou quem ainda não se aproximou a Ele e deu para Ele o fardo pesado. O fardo é leve, é leve, é leve. Viver Jesus tem que ser uma alegria. Aleluia. Viver Jesus Cristo, o reino de Deus verdadeiro, tem que ser alegria. Você tem que ter alegria. No meio da luta tem que ter calmaria. No meio, Jesus expressa isso em toda a hora dele, lá naquele mar, já querendo, os discípulos já pensavam que iam morrer, mas eles escutam a voz, eles acordam Jesus, e Jesus, irmão, traz paz. Você não pode ser prejudicado pelo mundo. Os cristãos, por falta de maturidade e entendimento, eles é que são pressionados. Eles deviam acalmar a tempestade, levantar a mão, tá boa, ficar calmo, mas não, pega a pressão tudo para eles, e depois ficam dizendo, eu não resisto mais a essa prova, como está pesada, pastor, o senhor não sabe. Entregou para Jesus, meu irmão,
Entregou para Jesus a prova? Se não entregou, vai sofrendo. Então, você acha que é bom o suficiente? Então vai sofrendo. Agora, se você aprender, meu irmão, a vencer as pressões igual a panela de pressão, né? É a válvula de escape, meu irmão. Fica fácil. Mantenha ele na pressão, não vai estourar. Você não pode deixar estourar. O que é estourar? É voltar para o mundo, é voltar para trás, né? Lembra que a gente começou a pregação da pressão? É quando o povo de Israel está saindo do Egito, saindo da escravidão, tendo uma nova vida, e Satanás vem de novo pressionar nós contra o Mar Vermelho. Volta. Então, às vezes, a gente fica pensando em voltar por quê? Porque a gente não está maduro, a gente não cresceu ainda. Vamos crescer mais aqui. Então, nós falamos sobre o olho, né? Começamos a falar sobre o olho ontem e tal. Então, você tem que fazer perguntas para entender essas brechas, para começar a amadurecer. Então, pergunta: o que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Quando você está ouvindo? Onde? Como e por quê? Hoje nós vamos falar sobre ouvidos, ok? Ouvidos espirituais. Provérbios diz que nós deveríamos guardar os nossos ouvidos, né? Precisaríamos guardar aquilo que a gente ouve. Agora, querido, no mundo pessoal, eu anotei aqui que, na verdade, o maior desafio para que você saia das pressões do mundo pessoal, querido, é você saber ouvir. Saber ouvir é melhor do que falar, porque o que precisa é entendimento. O que você precisa é entendimento, irmão, para poder responder, saber responder às situações da vida. Então, ouvir dá sempre mais armaduras, né? Então, escutar a voz de Deus, você está pronto para escutar a voz de Deus? Você quer escutar a voz de Deus? Você almeja escutar a voz de Deus? Né? Você está decidido a ouvir a voz de Deus? Então, você tem que perguntar: por que você quer escutar a voz de Deus? Ou você está só dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero... Não, você tem que entender o porquê. Por que você quer ouvir a voz de Deus? Por que você quer ouvir a voz de Deus? Pode até soar meio uma pergunta boba, né? Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, irmão, e eficaz, e mais cortante ou penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até as medulas, né? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você quer ter uma direção de Deus para a tua vida? Então você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa ouvir a voz de Deus. Essa voz, ela vai entrar dentro da tua vida, das entranhas, e ela vai discernir, ela vai te dar discernimento, porque está faltando discernimento para os cristãos. Então você quer ouvir a voz de Deus? Se sim, então, se possível, escuta bem aqui, ó. Primeiro, você precisa ouvir a Bíblia. Amém? Parker falou: Deus falou com a humanidade, e a Bíblia é a sua palavra, dada a nós para nos fazer sábios para a salvação. Lá em João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também diz lá em 2 Timóteo 3:16: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, muitas vezes nós precisamos ser repreendidos pelo Senhor. Deus precisa chamar a atenção. Aonde? Na palavra. É ali que você vê o que Satanás está fazendo. E é ali que você vê a grandeza também de Deus. Você pode ouvir, né? Como é que você pode ouvir?
também a Deus. Por quê? Por que é pela palavra de Deus, irmão? A Bíblia é o instrumento que Deus está usando na nossa geração. Ele pegou os homens, ok? Falou ao coração dos homens, escolheu alguns homens para que pudesse falar conosco. Há provas históricas da Bíblia, arqueológicas, tem as profecias cumpridas, irmão. Quem leu toda a Bíblia sabe que havia uma profecia desde o Éden, da vinda de Jesus. Está tudo coligado. Depois Isaías explicou Isaías chegou a ver ele, no futuro, ele morto na cruz do Calvário. E ele disse que ele levou sobre ele toda a enfermidade, as dores. Então, na verdade, a palavra de Deus precisa ser relida. Os crentes, para ser maduro, para vencer pressão, precisam voltar à prática de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Também através da oração, né? Quando você quer ter uma conversa com alguém que você conhece, o que é que você faz? Você vai para a oração. É na oração, irmão, que você tem que ter uma comunicação na oração. Você diga, né? Exalta a Deus, chega na oração glorificando a Deus. Chega na oração, irmão, glorificando a Deus, perguntando e adorando e louvando. Mas também, meu irmão, prepara o teu coração para ouvir a voz de Deus. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que não conversam direito com Deus. Por quê? Porque só falam e não ouvem a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, precisa estar atento de como Ele vai falar com você. Amém? Aleluia! Glória. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai falar conosco, pode ser uma voz. Eu já escutei assim, voz, já escutei. Mas, meu irmão, Ele pode falar através da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Ele pode falar através dos pensamentos. Quantas vezes que você está querendo ouvir a voz de Deus e Ele está falando e você não está escutando. Você escuta mais a internet, a televisão, os filmes, as coisas, e não escuta a voz do Espírito. Você precisa estar ali, ó, escutando a voz do Espírito. Outra coisa muito importante que Deus fala conosco é através de outras pessoas. Enquanto você fala, às vezes, até com uma criança, Deus poderá falar contigo. Amém? Deus poderá, você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. É a única forma, irmão, de você sair dessa pressão, é quando você ouve a voz de Deus. Como é que eu sei que eu ouvi a Deus? Primeira coisa é que a pressão sai. Primeira coisa é que vai ver uma paz no teu coração. Olha só, coisas importantes que acontece quando você ouve a voz de Deus. Quem ora e continua atribulado, e continua perplexo, e continua todo, não ouviu a voz de Deus. Ainda está ouvindo a voz do diabo dizendo, naquela pressão social ou na pressão emocional, ele está dizendo, não, você não vai conseguir, está vendo? Você está devendo aquilo, você está fazendo aquilo. Mas quando você ouve a voz do Espírito, primeira coisa, há uma paz que excede todo entendimento. Segundo, depois da paz, é direção, que é o mais importante. Você só vai ouvir a direção na paz. Você não vai ouvir uma direção concreta no barulho. Enquanto está caindo, né, irmãos, pedra, espera passar chuva, espera passar poeira, espera descer a poeira, porque é depois do barulho que você ouve a voz silenciosa de Deus. Aleluia! O barulho é para te chamar a atenção. Glória a Deus. Mas você vai ouvir a voz de Deus, irmão, é quando tem essa paz e vem uma direção, e aquela direção é responsável por essa paz. A direção é responsável por você sair daquela pressão. A pressão sai ali no joelho, aleluia!
Glória. A pressão, irmão, já saiu. Para mim, já aconteceu no carro, já aconteceu na rua. Você sente aquela paz que excede todo entendimento. Por que excede o entendimento? Porque o nosso entendimento às vezes é tão curto, é tão carnal, é tão egocêntrico, é tão limitado. Então ele excede. Como é que você sabe que você está ouvindo a Deus? Ouve paz, direção, porque ele excedeu, aleluia, a tua limitação. Aleluia. Ouvir a voz de Deus, meu irmão, é tudo para quem quer vencer na vida pessoal. É o que vai tranquilizar. Se você não está tranquilo, falta a direção de Deus. Aleluia. E essa direção só vem quando você ouve a voz de Deus. Deus fala através das circunstâncias também. Inclusive é ali na circunstância que você presta mais atenção, porque a circunstância ela faz você parar, né? Ela faz você, ela trava tudo. As circunstâncias servem para te travar, meu irmão. Agradeça a Deus que você está travado, senão você estaria já caído no inferno. Você já teria errado com a boca, teria errado com o olhar, porque o olhar como é que você... Nós vamos falar futuramente, vamos falar agora. Mas aqui, ó, no que tange ao ouvido, a ouvir, o mais importante aqui, meu irmão, é você ouvir a voz de Deus, amém? Outra coisa, a Bíblia fala que agora ele fala através de Jesus, querido. Você precisa entender que para que você ouça a voz de Deus, você tem que ouvir o Filho dele, aleluia! Ele veio aqui entre nós, ficou fácil, é só você ler a Bíblia, o que o Filho de Deus fez, onde ele andou, os milagres dele, aleluia, o evangelho, o que ele pregava. Domingo agora a gente ouviu ali, né, o maior ensino de Jesus no capítulo 5 de Mateus, amém? O sermão, o famoso sermão da montanha. Você está ouvindo o que ele está falando? Se você ouvir, vai mudar a história da tua vida, porque aquele que ouve a Jesus nunca mais, meu irmão, será o mesmo. Até aqueles soldados que foram enviados pelos líderes ali dos judeus para tentar, para prender Jesus, eles ouviram uma autoridade de Jesus e disseram: nós nunca ouvimos outros. E nós temos agora tudo que Jesus falou, as coisas principais, tudo na Bíblia. Percebeu? Ouvir a Jesus. João 1:1 diz: é o que era desde o princípio, o que temos, é o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, diz João, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então você também precisa ter um relacionamento com Jesus. Você conhece Jesus, irmão? Pouco antes da crucificação, Jesus se encontrou com seus discípulos para tranquilizá-los sobre o que aconteceria depois que ele tivesse ido embora. O que é que ele fez, meu irmão? Qual é a coisa mais importante que Jesus fez antes de ir embora? O que é? Qual é a coisa mais importante? Fala aí, meu irmão. Escreve aí. Vou até ler, tá? João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. É por isso que as pessoas tentam no mundo lá, não conseguem nunca a paz verdadeira, porque não pode receber, porque não no vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Aleluia. E ele é santo. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo, ele é santo. Ele não habita em templo que não é dele. Amém? E ele só vem através de Jesus. Não é Maomé, não é através de Jesus. Então o Espírito Santo é um cumprimento. Agora, o que mais
a gente precisa fazer é ouvir a voz também do Espírito Santo, né? Aqui, ó, o versículo 14, 26 de João é, para mim, o maior versículo da Bíblia. Ele diz assim, ó: mas o Consolador, porque nós estamos no tempo do Espírito, ok? O Pai enviou o seu Filho, ele veio, fez a parte dele, pagou o preço, mas agora nós estamos no tempo da graça, onde o Espírito já está dentro de nós. Isso nunca aconteceu em toda a história da humanidade. Hoje ele está dentro de nós, né? E diz que o Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas. Meu irmão, você falta direção por quê? Porque você ainda não ouviu os ensinos do Espírito Santo. Ele vos ensinará. Você precisa dizer: Senhor, a tua palavra diz aqui que o Senhor me ensinará, então ensina-me, Espírito Santo. Você pede isso todo dia? Você tem que pedir toda hora: ensina-me, Espírito Santo. E ele, aqui diz que ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Esse é o segredo. Aleluia. O segredo está em ser cheio do Espírito Santo, não só para ficar sapateando aqui, não. É para ouvir a voz de Deus, é para entender a Bíblia. Porque quem deixa a Bíblia rema viva é o Espírito Santo. É Ele que tira essa pressão, é Ele que te dá paz, é Ele que te dá direção. O Espírito Santo vai fazer com que as palavras de Cristo sejam fiéis ao teu coração. Entre no teu coração, transforme o teu coração. Aleluia. Amém? Então, escutar a voz de Deus, irmão, é entender que Ele pode falar de todas essas formas através de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer estar disposto? Porque o diabo está trabalhando e fazendo de tudo para você não ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está fazendo de tudo, ele está lutando com todas as forças dele. A Bíblia fala que ele não para, ele não dorme, ele fica ali, tentando tirar a paz do teu coração, colocando palavras negativas, pensamentos destrutivos. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, querido, quer encher vocês dessa paz. Quer nos encher. Então eu perguntaria da mesma forma: o que você está ouvindo, irmão? O que você está ouvindo diariamente? Quem você está ouvindo? Esse homem aí está falando, está te levando para o Espírito Santo ou está te levando para as coisas do mundo? Quando você tem gente que só ouve, só quer orar uma vez por dia, não dá. Tem que orar mais, meu irmão. Você pode orar uma vez por dia no sentido pessoal, amém? Teu TSD, mas você tem que ficar 24 horas conectado com Jesus. E peça sensibilidade para o Espírito Santo. Ele vai te tirar do meio, vai fazer você parar o carro, como eu já fiz várias vezes, e começar a chorar e dizer: Senhor, fala comigo. Onde? Às vezes você quer, está muito barulho, lá não dá para te ter um TSD poderoso. Então tem um lugar reservado. As perguntas são as mesmas, ok? Como é que você vai ouvir a voz de Deus, irmão? Usa um fone, usa o fundo, prepara o caminho, prepara um lugar abençoado. E por quê? É a maior pergunta que você pode fazer. A maior pergunta: por que você está ali orando? É porque Ele tem uma palavra à vida, é porque Ele quer transformar a tua vida, é porque Ele quer restaurar toda a tua vida. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Aleluia. Glória. Vamos orar a Deus? Glória. Vamos orar, irmãos. Vamos buscar a presença de Deus aqui no caderno de oração. Irmãos, ó, todas as manhãs nós estamos aqui orando por vocês. Façam um pedido de oração. Nós vamos colocar aqui, ó, nesse caderninho. E todos os dias nós estamos aqui clamando aqui, ó, de mão dadas. Tem aqui uma equipa, vou mostrar aqui, olha aqui. Uma equipa maravilhosa aqui todas as manhãs, né? Olha os guerreiros. Olha os guerreiros. Todas as manhãs aqui orando
amém? E clamando pela sua vida e pelas necessidades. Na verdade, é só ouvir aquelas palavras, ler elas aqui, guardar alguma notícia. Normal, irmão. Quando você tem interpretação de irmãos, tem um processo todo, isso aqui é um processo. Foi orado em dois. Na verdade, precisa desse amadurecimento, da transformação ela, certo? Vamos orar então para Deus guardar, né? Fazer o sentido da vida desse trabalho. Orar. Meus irmãos, quem é que tá aqui? Ó, tá até o... Quem é o Bruno Costa? Naquele gurizinho. Oh, não é o Bruno lá? É o Bruno aí, ó. Abraço aí, Bruno. Deus abençoe a todos vocês. Logo mais às 13 horas temos mais oração pelo caderno de pedido de oração. E às 22 horas, né, Givago? Todo dia às 22 horas, o que é que nós temos, Givago? Você está assistindo lá certinho, Givago? Às 22 horas é casais. Para casais, né? Amém? Amém. Direções de Deus e oração. Deus abençoe. Deixa uma palavra aí de paz aí para os irmãos. Então, Deus está convosco e Ele é poderoso, tremendo. E o dia vai ser abençoado. Em É nome isso do aí, Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.